A Umbanda se desviou muito, muito, muito do foco, que é o assistencialismo e a sua origem, tá? E a sua origem. E sem querer ser ofensivo, quando a Umbanda cai nesse processo de identificação e também de legitimação, muito embora não fosse esse processo de legitimação, provavelmente a gente nem estava aqui falando de Umbanda, a gente perdeu muito a essência da religião. A Umbanda entra num caminho de elitização e um caminho sem volta, no meu ver, onde a gente acaba afastando a Umbanda de quem precisa, que é o menos favorecido e o periférico, e a Umbanda toma um caminho inverso do qual ela foi proposta, tá? E é isso que a Umbanda vem piorando a cada tempo, e eu acho que é isso que piorou na Umbanda com o decorrer do tempo. Você vê, a gente só vê hoje, aí veja na internet, templos suntuosos, locais de status e prestígio, onde hoje os terreiros se encontram. Você não vê mais o terreiro nas comunidades, são muito poucos. E os que tem não são valorizados. Então, na minha opinião, o que piorou na Umbanda foi que a Umbanda desviou muito do foco, que é o atendimento ao menos favorecido e o assistencialismo, tá? É a minha opinião, tá? Eu acho que a gente perdeu muito, a gente se perdeu muito. E a gente tem também uma febre de terreiros e uma onda de pequenos grupos, né? Nós acabamos nos fechando dentro das nossas casas, não nos relacionamos com a comunidade e também não nos relacionamos entre terreiros e a gente acaba criando esses pequenos grupos, o qual a gente acaba fazendo o atendimento apenas para aqueles que nos são afins. E aí, para mim, cara, perde muito sentido de Umbanda, perde muito sentido inicial, que é o assistencialismo, e a Umbanda é para servir e atender aquele que necessita, aquele que precisa. Ora, se é para mim atender apenas as pessoas que eu gosto ou que têm pensamentos afinizados aos meus, eu faço o seguinte, eu abro o quartinho na minha casa e atendo a minha família. É isso. É assim que eu vejo o meu ponto de vista nessa questão, o que piorou na Umbanda. Agora, o que melhorou, melhorou a possibilidade de a gente estar aqui hoje, por exemplo, falando de Umbanda. Então, a gente tem muito mais liberdade. Haja visto, pega e veja as histórias, por exemplo, que o próprio Pai Menossi conta da história familiar dele, a repressão, as reprimendas, a prisão, espancamento, tortura. Então, isso está muito longe da realidade que era antes. Então, a gente não pode negar que sim, a Umbanda melhorou. Agora, que a Umbanda desviou muito do foco, sim. E aí tem outra coisa. Que eu fico muito bravo é que eu vejo o umbandista falando, vamos lá, vamos estudar Ifá, vamos estudar isso, estudar aquilo. Cara, aí o cara quer estudar candomblé, batuque, quer estudar Ifá, quer estudar oráculo, quer estudar não sei o que lá, quer estudar o Santo Daime, quer estudar ayahuasca, quer estudar Jurema, e acaba não se aprofundando na sua casa, acaba não se aprofundando na religião que professa e que pratica. E aí, quando a gente bate de frente com alguém que está falando mal da nossa religião, a gente tem um discurso muito raso, porque a gente não consegue falar da religião que a gente professa, porque a gente está preocupado demais em falar de outras religiões que não a nossa. Então, isso também fica um alerta do que pode ser melhorado dentro da Umbanda. Vamos focar no que é nosso, vamos focar na Umbanda e parar de se preocupar com as outras religiões, né? Fala da tua religião, fala da crença e da fé que tu professa, esquece o resto. Não cabe e não serve para dentro da Umbanda, né? E são essas mesmas pessoas que criticam a Umbanda porque tem uma influência muito grande do espiritismo, do catolicismo, etc, etc, etc. E essas mesmas pessoas acabam esquecendo que elas precisam focar na Umbanda e esquecer as outras religiões.
E era isso. Por hoje é só, pessoal.